Bom, muito boa tarde a todos. Meu nome é Alex Weber, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica pelo Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul e vou apresentar para vocês hoje o trabalho relacionado à produção agrícola e à diversidade da matéria de ecologia agrícola. Bom, todos concordam comigo que se eu tiver uma maior diversidade, tanto animal quanto vegetal, eu tendo a tendência a tornar o meu ambiente mais estável, ou seja, menos suscetível a problemas relacionados a pragas, doenças, nematóides, entre outros? Pois bem, rotação de culturas, consórcio, plantas espontâneas, plantas indicadoras, plantas companheiras, são todas técnicas utilizadas que podem fazer com que a gente entenda o solo, como ele funciona e como a diversidade que tem nele trabalha, certo? Aqui eu busquei trazer para vocês 4 pontos que eu achei de bastante importância dentro desse tema, que seriam a diversidade de culturas, onde eu vou falar, focar mais na rotação de culturas e no consórcio, na diversidade biológica, que eu vou focar mais sobre o solo, os micro-organismos e o ambiente em que eles se desenvolvem. Na questão de polinizadores, eu vou trazer para vocês um consórcio onde os polinizadores são atraídos e que são de extrema importância, né, dentro da agricultura. E por fim, não menos importante, a preservação da diversidade. Vou buscar falar como um todo, assim, como a gente pode fazer para preservar essa diversidade que a gente tem. Bom, vou falar um pouco sobre a rotação de culturas. Num sistema de policultivo, a diversidade amplia o espectro de nicho ecológico. O que quer dizer isso? Devido à ampla gama de estímulos químicos voláteis que os vegetais eles liberam, alguns desses estímulos químicos são tóxicos, ou seja, eles repelem algumas espécies, e tem outros estímulos que são atraentes, ou seja, como eu havia dito, na questão dos polinizadores, eles atraem. Além de causar efeitos alelopáticos, ou seja, o que seria um efeito alelopático? O efeito alelopático é o que uma planta pode causar, auxiliar ou interferir em outra planta, no desenvolvimento daquela planta ou no crescimento dela, certo? Aqui eu trouxe um exemplo bastante comum para nós, que seria o cravo de defunto, que é bastante conhecido, e ele é utilizado principalmente em sistemas agroecológicos. Certo, aqui a diversidade do solo. Nessa primeira imagem, como vocês podem ver, a gente tem a presença de um solo totalmente descoberto, totalmente nu, ou seja, não tem camada de matéria orgânica, a incidência solar bate direto ali, os raios do sol vão entrar em contato direto com o solo, a gota da chuva vai cair diretamente com o solo, causando compactação do mesmo, né? É o que a gente não vê na segunda imagem, certo? Na segunda imagem a gente já vê uma plantação de soja ali, com uma espessa camada de matéria orgânica, de cobertura de palhada, né? Onde os raios do sol não vão ter contato direto com o solo, tornando o ambiente mais úmido e mais fresco. A gota da chuva não vai ter contato direto com o solo, então vai evitar o compactação, desculpa, do solo e, e além de fornecer um ambiente mais atrativo para os micro-organismos, onde eles possam se desenvolver e auxiliar no desenvolvimento da planta. No caso de polinizadores, agora que eu queria falar para vocês, eu trouxe o exemplo novamente do cravo de defunto consorciado com o tomate. Teve um artigo que eu li de uma universidade de Minas Gerais, onde alguns estudantes fizeram um projeto de pesquisa consorciando o cravo de defunto com o tomateiro. E fizeram também uma pesquisa sem cravo de defunto, somente o tomate. Nessa, onde eles fizeram somente o tomateiro,
eles encontraram somente 2 espécies de polinizadores, quando no outro consorciado com o cravo de defunto, eles encontraram 23 espécies, ou seja, 200% a mais. Aí está também a importância da preservação das florestas no nosso entorno. Porque se nós tivermos uma floresta próxima de uma lavoura, por exemplo, vai facilitar ainda mais o desenvolvimento dessas espécies polinizadoras que vão posteriormente polinizar nossas culturas. E todos sabem que polinização é super extrema importância para nossa cultura, certo? Nossas culturas. Aí também entra a questão de agroflorestas. O que é um sistema agroflorestal, uma agrofloresta? Ela é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável, ou seja, ela não agride a natureza, bem pelo contrário, ela faz a recuperação de uma floresta, de um ambiente. Aí a gente pode citar a, a bananeira, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma agrofloresta, quase 99% das agroflorestas tem bananeira, que é uma atividade agrícola, né? Bananal, agrícola, e juntamente com esse bananal a gente tem a diversidade de vegetal, que posteriormente vai atrair animais, a fauna, e vários agentes, micro-organismos, polinizadores, né? Que vão auxiliar na nossa produção. Ali a gente também vê, apesar de ser uma imagem ilustrativa, né, uma imagem desenho, a gente consegue ver a diferença do solo. Nessa primeira imagem é uma agrofloresta com cerca de 15 a 18 anos, e na segunda imagem é uma agrofloresta com cerca de 40 anos. Então a gente vê uma diminuição, né, na diversidade, a gente vê porque ela atingiu a estabilidade, né, nessa segunda imagem. E a gente vê também a diferença da coloração do solo. A gente pode perceber que tem uma camada muito maior de matéria orgânica quando a agrofloresta atinge a sua estabilidade. E por fim, eu queria falar um pouco sobre a preservação dessas áreas. Quando a gente fala em preservação, a primeira coisa que remete à nossa mente é a APP, que seria a Área de Preservação Permanente. A área de preservação permanente ela é uma área protegida, onde ela visa proteger, claro, né, nascentes de água, animais em extinção e plantas ou espécies, né, espécies de plantas que estão entrando em extinção. E na segunda imagem, eu quis representar o reflorestamento. Bastante gente, né, faz em casa, pratica o reflorestamento, que é muito importante. O objetivo do reflorestamento é tornar o ambiente mais próximo ao ambiente natural, assim atraindo várias espécies, né, tentando fazer com que se torne um ambiente mais próximo ao nativo, ao natural, certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Qualquer coisa, podem entrar em contato no WhatsApp, qualquer dúvida, certo? E é isso aí, galera. Um abraço aí para vocês. Saudade de todos já. E logo estamos aí junto de volta. Valeu, um abraço.